Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas presentes como as que deverão acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste em minha mão direita, e os 7 candelabros. Um candelabro tem quantos canudos? Quantas lâmpadas? Né? Por aí dá para entender que há os 7 anjos principais: Paulo em Éfeso, Irineu em Esmirna, Martim em Pérgamo. Em Pérgamo, a Igreja Católica casou com o Estado. Ano 325, o Concílio de Nicéia com Constantino, né? O imperador romano. E essa Igreja Católica, ela é a mesma igreja de Tiatira. O anjo lá, o 4º anjo, foi Columba. Porém, quando chegamos na 5ª era, Sardes, o anjo ali é Martim Lutero. Aí já não é a Igreja Católica, já é a Igreja da Reforma Protestante, que nasceu com o nome de que vivia, mas já estava morta. Tem nome de que vive, mas está morto, porque nasceu herdando doutrinas da Igreja Romana, a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, os títulos, né? Assim que Lutero batizava por aspersão. E agora descobrimos que os crentes protestantes, pentecostais, deuteropentecostais e neopentecostal herdaram o nome de Jesus. Também é do catolicismo romano, a Igreja de Laodiceia, né? A 6ª era, Filadélfia, Wesley, né? A era das missões. A 7ª é a que vivemos hoje, onde está aí embutido tudo, adicionado tudo. Nicolaísmo, conquistador, Nico quer dizer conquistador. Então, já quando a Igreja Católica surge ali em Pérgamo, embora o Papa é o cavaleiro do cavalo branco com arco sem flecha e coroa, a tiara, alega ter poder sobre os céus, terra e inferno, purgatório, né? Veio com a espada em Tiatira. Em Pérgamo casou com o Estado, em Tiatira sacou a espada, botou a espada para fora. 68 milhões de cristãos morreram na chamada Santa Inquisição, promovida pela Igreja Católica Romana. Então vem Nico, esse cavaleiro branco aí, papado. Só que isso agora também é pastor, reverendo, teólogo, pregadores de igreja, né? Cavalo vermelho, em Tiatira, né? Cavalo preto, no tempo de Lutero, Calvino, a igreja vendia a salvação, você tinha que pagar se você estivesse vivo lá, a indulgência. Era a balança, né? Mas Lutero combateu aquilo, né? E hoje essa coisa está no cavalo, o 4º cavalo, o esverdeado, né? Que é a mistura de cores, né? Que dá o pálido, a morte, o inferno, a morte espiritual. Pertencer a uma igreja é morte espiritual. Então, onde nós estamos no Apocalipse nessa hora? Bem, eu creio que nós estamos no capítulo 3, na última era da igreja. Volto a dizer que o nome Jesus não tem Yud, Re, Vav, Re. Pode olhar aí, você foi batizado no nome de Jesus, J-E-S-U-S. Cadê o Y aí? O nome tem 5 letras no nome de Jesus, né? Onde você vai colocar o Y aí? O H, o W, o H, Yud, Re, Vav, Re. Não tem o nome sagrado. Laodiceia está enganada. Laodiceia, a última era, está em pleno engano. Apostasia e engano. Devemos voltar ao hebraico, né? E olha aqui, são 7 candelabros para 7 igrejas, 7 anjos, né? Um candelabro tem 7 canudos, 7 lâmpadas, né? Dá para entender por que quando Francisco de Assis morre, ali na era de Tiatira, 60 anos, o mensageiro, depois da morte de Francisco de Assis, é que vai nascer ainda, Columba. Não vê que William Branham morreu em 65 a 57 anos, e estamos ainda na era
de Laodiceia. Mas olha aí o Apocalipse explicando direitinho. 7 candelabros, cada candelabro tem uma era da igreja, o anjo principal, né, no caso, William Branham é o principal, né? E o candelabro tem 7 canudos. Mas vamos aqui. Ele mandou escrever. Mandou escrever. Escreve, pois, o que viste, tantas coisas presentes, lá no primeiro século, como as coisas que deverão acontecer depois dela. Então, estamos aonde no Apocalipse? Nós estamos no capítulo 3, do versículo 16 ao 22. Na última era, Laodiceia, a igreja é morna, não é incrédula quente, não é incrédula fria, melhor dizendo, e nem crente quente, 100% é morna, é rica, grandes catedrais, naves, templos, pastores multimilionários, magnatas, mas é pobre, cega, nu, infeliz, miserável. Está em total estado de amnésia espiritual, e o pior de tudo é que Yoshua diz: estou do lado de fora das igrejas católica, protestante, pentecostal, deuteropentecostal e neopentecostalismo batendo na porta. Se alguém aí é o indivíduo abrir a porta, eu entrarei em sua casa. O que é isso? Eu acredito que a igreja voltará a ser como nos dias de Paulo, vai reunir em casas. Casa de Nifas, Arquipo, Áquila, Priscila, e mesmo em Roma. A igreja era na casa em Roma. Roma é a capital do mundo, uma cidade cosmopolita. Quantos milhões havia em Roma? E, no entanto, a igreja era em casa. Paulo não mandou fazer templo. E Yoshua não mandou fazer templo, já tinha um templo. Havia sinagogas. Nós não teremos sinagoga. Não somos israelenses, judeus, para criar sinagoga. A coisa que é a igreja em casa. É o evangelho de Paulo, 200 pontos eu preguei. Desobedecido, né? Então estamos em Apocalipse 3. Quero que vocês entendam que ao estarmos em Apocalipse 3, dentro do capítulo 3 está o quarto selo. Estamos no quarto selo. Dentro do capítulo 3 está Apocalipse 10, 7. William Branham, o sétimo anjo para a era de Laodiceia, que toca a trombeta, sua voz, e eu já disse aqui, que em termos de profecia, eu seguramente confio, eu vou arriscar minha salvação, meu destino eterno, nas profecias de William Branham. Porém, minha salvação tem duas partes, profético, o lado profético, profecia é com William Branham, e doutrina com Paulo. Eu preciso das profecias de William Branham, porque o William Branham é um profeta infalível. Olha, o William Branham profetizou na era de Laodiceia que os Estados Unidos teria seu segundo presidente católico, que tem, John Biden. Nas 7 visões do fim, William Branham fala de uma mulher lá, ou vice-presidente pelo voto, ou presidente dos Estados Unidos. Já tem uma mulher na Casa Branca. Os carros não iriam ter motorista. Isso já está lá em Phoenix, no Arizona, espalhando pelo mundo, né? Caminhões, agora é caminhões. Quer dizer, daqui uns dias, se o mundo demorasse muito tempo, não haveria mais motorista. A inteligência artificial iria substituir tudo. Iria substituir pedreiro, porque já tem máquina fazendo casa. Iria substituir apresentador de jornal nacional, jornal da Bandeirante. Inclusive já estão fazendo isso, países fazendo com os jornais com inteligência artificial. Né? Não vai precisar de jornalista. Muitas profissões estão fadadas. Né? Eu não sei se a minha profissão estaria fadada a desaparecer, que é barbeiro, né? Cabeleireiro. Né? Embora a gente vê robô, às vezes o médico está lá nos Estados Unidos ou no Japão, está operando alguém aqui no Brasil, na Alemanha, enfia as mãos ali, e do outro lado do mundo o robô vai fazendo o serviço. Como fábrica de automóveis, é os robôs que
faz o serviço, o campo, agrícola. As máquinas estão a fazer. E Elon Musk comprou o Twitter, né? A Rússia veio na guerra contra a Ucrânia escrevendo a letra Z. Elon Musk veio com o X, né? Vemos a rivalidade entre Rússia e Estados Unidos, né? E eu vi alguém comentando que está com medo do Elon Musk comprar o YouTube. O homem mais rico do mundo, né? Pensou em começar a comprar tudo aí? E ele quer implantar do tamanho de uma moeda, um chip, dentro da cabeça dos outros, dele, de todo mundo. Eu não vou dizer que ele é a marca da bênção, há muitos eventos acontecendo nessa hora, como a guerra na Ucrânia. Eu fui ver, tem o Vladimir Putin, Vladimir Zelensky, você diz, ele é russo? O Putin é. E o outro também é russo? É russo. Nasceu na Rússia. Porém, é judeu. Pai, mãe, descendência do Vladimir Zelensky é judeu. Estamos vendo aí o rei do norte, a Rússia, Putin, lutando contra um presidente judeu na Ucrânia, apoiado pela OTAN, 31 países. E ontem eu fui olhar no mapa porque fiquei sabendo que a Coreia do Norte, do Kim Jong-un, envia armas para a Rússia. Eu disse, eu vou ver algo curioso aqui. A Coreia do Norte faz fronteira com a Rússia? E não é que faz. Coreia do Norte, China e Rússia, tudo faz fronteira. Alguém diz que não é eventual guerra nuclear. O Japão vai desaparecer, porque na frente do Japão está a China, Rússia. A Coreia do Sul vai desaparecer. Na frente da Coreia do Sul, quem tem lá? A Coreia do Norte. Os reis do Oriente, do Leste. Taiwan está correndo risco, né? Uma ilha a 200 quilômetros da China. A China hoje é a segunda maior população do mundo, porque a Índia já superou a China em número de população demográfica, né? Ou seja, os acontecimentos estão aí. E de olho em Israel. Olhe para Israel, é o relógio do arrebatamento. Tantas alas, tantas divisões no judaísmo, tanta cultura, tanta história, tanta família. Você vai vendo assim, alguém pode pensar, não, nunca vai haver esses grandes acontecimentos, uma guerra mundial. Gente, para ver o fim, isso depende de Deus. Vejo muito pregador pregando que só falta uma coisa, a palavra de ordem. Não é a palavra de ordem que falta. O que falta é a construção do terceiro tempo. Deixa aquilo ser construído para você ver se o arrebatamento, a ressurreição dos mortos, do Novo Testamento, e Moisés e Elias, quando o tempo ficar pronto e começar a adoração, deixa eles fazer para você ver se eles não aparecem. Mas vamos aqui para o Apocalipse. Estamos no capítulo 3. Aqui dentro está também o quarto selo. Estamos na sétima era, do capítulo 3, do versículo 16 ao 22, da era Laodiceia. Estamos já vivendo o quarto selo do Apocalipse. Aqui dentro desse capítulo 3, se cumpre muitos capítulos do livro do Apocalipse. Como, por exemplo, o capítulo 17, que fala da mulher, que é a igreja romana, a igreja católica romana, é embriagada do sangue dos santos. Isso aí foi Santa Inquisição. Matou 68 milhões de cristãos na chamada Santa Inquisição. Você vê lá, ela está lá no capítulo 17, a igreja romana, mas a igreja romana está no primeiro selo do capítulo 6. Esse cavalo branco com um arco sem flecha e uma coroa, a tiara, de 3 andares, né, que os papas usam. Isso aí é o catolicismo. Você vê os Estados Unidos, no capítulo 13, né, a segunda besta. Eu quero dizer que o Apocalipse ele não tem uma ordem cronológica. Ele não segue uma ordem cronológica. Há coisas que estão lá no capítulo 17, mas está aqui dentro do capítulo 3, na era de Laodiceia, esses eventos tudinho acontecendo, né? Como, por exemplo, o retorno de Israel, os 144 mil, capítulo 7,
Está tudo aqui dentro da era do Odisseu, que eles começaram a retornar em 48, né? No tempo de William Branham, em 65, quando Branham morreu, tinha 600 mil judeus. Hoje já tem 10 milhões, graças a Deus, né? Já tem número suficiente para Moisés e Elias ir lá e pregar, porque 10% de 10 milhões seria 1 milhão. Moisés e Elias não vai salvar 1 milhão de judeus? Veja, não é 10%, seria 1% e pouquinho da população de Israel hoje, se Moisés e Elias aparecessem hoje, que seria salvo. Não vê que hoje tem condição? Não vê que o arrebatamento não poderia ser nos dias de William Branham, porque lá havia acho que 650 mil judeus, mas hoje nós temos 10 milhões, hoje já tem número o suficiente. Eu estou dizendo, Apocalipse não segue ordem cronológica. Nós estamos no capítulo 3. O rapto é aqui no capítulo 3 mesmo, no finalzinho da era, quando o templo for construído, estiver em construção, então já vai o Apocalipse 4, a igreja, a noiva sobe no capítulo 4, você não vê a igreja no capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, a igreja só volta no 19. A igreja da palavra original. Então ela vai desaparecer. É importante ver isso, né? 7 eras da igreja. E não acredite nessas pregações de pregadores aí da China, os Irmãos Unidos, igrejas em células, que diz que aqui agora está a igreja de Tiatira, católica, a da Reforma, a Sardes, né? Está a Filadélfia, eles alegam que eles é Filadélfia, e que quando o rapto suceder, a igreja de Laodiceia vai ficar para a tribulação. Não acredite nessas interpretações, está errado. Hoje é só a igreja de Laodiceia. Todos os eventos estão aqui dentro. Profecias estão se cumprindo, eventos, acontecimentos. É tudo aqui dentro. Veja o estado da igreja. Mornos. Mornos, mormidão espiritual. Veja o que Paulo profetizou. É em meio à grande apostasia que a sã doutrina volta. Eu sei que depois da apostasia vai se manifestar o homem do pecado, o antimachia, o anticristo, que vai se sentar no terceiro templo lá em Jerusalém, querendo ser Deus, blasfemando de Deus, vai enganar o mundo todo. Mas também, entre o antimachia vir, a apostasia já está aqui, Paulo diz que nos últimos dias a sã doutrina volta. O irmão Branham chamou isso de era efesiana. Né? Não é que a era de Éfeso vai voltar, é que é dado uma oportunidade aqui para nós, hoje vivos, se é que queremos ir no rapto, voltar às Escrituras. Voltar à palavra de Deus. Voltar ao santo evangelho de Deus, da glória de Deus. 1 Timóteo 1,11, dado a Paulo, ao único evangelho. Nós temos uma oportunidade, mas qual mulher? É a pergunta. Coríntios 11. Vai usar véu em público, na rua, no centro. Porque no tempo de Paulo, já o Império Romano tem um cônsul que deu carta de divórcio à sua mulher porque ela saiu na rua mostrando os cabelos. E é Mitsuvá de Gênesis 24, 65, vemos Rebeca pondo o véu antes de encontrar seu marido Isaac. E para a noite de núpcias, né? Então a mulher não pode mostrar seu cabelo a qualquer homem, só o seu marido. Sem o véu, em público, ela está sem um sinal. Está sem um sinal. Qual mulher vai fazer isso? Vê que eu prego a sã doutrina? Qual mulher lavará os pés dos santos em sua casa, quando seu marido hospedar os santos, os irmãos? 1 Timóteo 5,10. Vê que eu estou pregando sã doutrina? Qual mulher lavará os pés? Qual mulher praticará o ósculo santo? Você diz, a igreja é doutrina da CCB. Não, é sã doutrina de Paulo, Romanos 16,16. Qual homem praticará o ósculo santo? Quem usará a túnica? Vestimenta decente, onde não aparecerá mais o desenho das pernas, das nádegas, da barriga, desenho dos peitos. Quem usará a túnica, roupa decente? E lembra-te que aqui em Apocalipse 1,
13, e o juiz está com túnica longa. Não é só 7 glórias que ele tem aqui, ele está de túnica também. Não é só os olhos como chama de fogo, pés de bronze, cabelos da cabeça branco como a lã. Não, ele está de túnica longa, aí é o versículo, não é o 13, é o 13 mesmo. Pode ver aqui, ele tem 7 glórias aqui, ó. E ele está de túnica. Então, quem vai voltar à sã doutrina? Qual pastor que vai deixar de parecer um vereador de paletó, terno e gravata, um deputado de paletó, terno e gravata, um senador, um prefeito, um presidente e usar túnica? Você está mais para político, reverendo de igreja, teólogo. Está usando o uniforme dos políticos, né? Outra coisa, quem é que vai parar de ir para os templos, né? E é que a igreja deve reunir em casa, né? Sem seus templos, né? Eu estou perguntando, estou dizendo que uma oportunidade nos é dada hoje de voltar à sã doutrina, aqui na era de Laodiceia, né? O capítulo 4 do Apocalipse, vemos os 4 seres, os 24 anciões, né? Vemos o capítulo 5, um livro selado por dentro e por fora. Ninguém era digno, né? Até que o Cordeiro aparece, né? Aí no capítulo 5, o Lembrando pregou o intervalo, a brecha, entre as 7 eras da igreja e os 7 selos, né? Quando o Cordeiro aparece, ele é digno, né? Então ele desata os 7 selos. Quando o selo é desatado, ouve-se uma voz como voz de trovão, né? O trovão foi e é a voz de Deus quando o selo é desatado, né? Então vemos 7 selos, cavalo branco, cavalo vermelho, tudo isso é o papado, o Papa de Roma, né? E por fim, a primeira besta do mar, Roma, Europa, todo o seu poder vai para a segunda besta da terra, os Estados Unidos, né? O poder está com os Estados Unidos. Eu vi em castelhano também alguém fazendo dando uma explicação, dizendo que a visão da Igreja Católica hoje é a África negra, falando que é possível vir um Papa negro, né? Que na América Latina o catolicismo estagnou, não cresce. Na Europa piorou, né? Mas é na África negra onde milhões estão se tornando católicos. Mas o problema da África negra, ele está dizendo, é que lá o catolicismo está enfrentando o islamismo, o islã, religião violenta e sanguinária, né? Que mata para valer, né? Mas ele cresce lá. Ele está dizendo, esse comentarista, que pode ser que eles estão preparando para ter o primeiro Papa Negro, já que é na África que o catolicismo mais cresce. Agora eu quero dizer da profecia de William Branham na mensagem Os Atos do Espírito Santo, 19 de dezembro de 1954, né? Que um Papa americano é que vai fazer a confederação, a união, o ecumenismo, né? Penso que estamos no fim. Vi Francisco levantar, nesses 10 anos de papado, 111 cardeais. Quer fazer um super conclave, uma super eleição para o próximo Papa, é claro, já está tudo com as cartas marcadas. Isso é um sistema. Para eles lá não há surpresa. Acontece que, como eu disse, se você olhar o mundo, os homens dizem, não, há o perigo da guerra, não vai haver guerra, mas se chegou o tempo da profecia, vai haver Terceira Guerra Mundial. Você pode ter seu trabalho, sua profissão, seus propósitos, seus sonhos, pode estar lutando para ter algo material, alcançar isso, aquilo outro, tal país que atingir tal meta. Mas quando chega o tempo da profecia, Deus solta os anjos. Não diz lá uma das taças, trombeta? Solta os 4 anjos no rio Eufrates. Se chega o tempo da profecia, como Apocalipse 16, a 6ª trombeta diz, e o rio Eufrates se secou,
Olha aqui o rei do norte, a Rússia, que está secando, não é que está secando mesmo? O rio Eufrates que passa no Iraque, passa na Síria, na Turquia, não é que ele está secando mesmo hoje. Devido, eles dizem, não é obra do homem, hidrelétrica, barragem. Não é, gente. É profecia. É profecia. O capítulo 8 temos o sétimo selo, a meia hora de silêncio. Né? Que irmã Branham disse na fita que isso aí é os 7 trovões. Os 7 trovões, os quais o irmão Branham mandou cortar 112 referências da fita e disse que os trovões voltam próximo da destruição da terra. O irmão Branham falou lá, próximo da volta de Jesus, mas eu digo próximo da volta de Yehoshua, mas a volta que Paulo ensinou, secreto, rápido, a transladação, a transformação, no momento, no abrir e fechar de olhos, né? A ressurreição dos mortos, os mortos ressuscitados. Então, é esses trovões que devem voltar agora. E não pode ser extra-bíblico, algo fora da Bíblia, tem que ser a Bíblia, devemos voltar à Bíblia, porque alguém perguntou ao irmão Branham, 100 trovões vai ser algo fora da Bíblia? O irmão Branham disse, não pode acrescentar e nem tirar nada. Ruach Kadosh, o Espírito Santo, ele só pode, o verdadeiro, né? O verdadeiro Ruach Kadosh, o verdadeiro Espírito Santo, só pode te guiar para a palavra, homem e mulher. Esses espíritos aí que você diz que é Espírito Santo, te guiando para ismos, doutrinas erradas, denominações, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pregadores, falsos pastores, falsos papas. Não existe verdadeiro papa. Igual muitos católicos estão dizendo que vai vir um verdadeiro papa. O papa que vier é a besta. Existe falsos profetas, falsos apóstolos, falsos evangelistas, falsos doutores. Não tem papa verdadeiro. Frei Tiago, professor Emílio, que prega que a igreja romana vai ser restaurada. Leia a carta profética a Tiatiro, não tem restauração. Lá ele diz, eu porém, Jezabel, mulher adúltera, que faz meus servos deitarem com ela na cama e praticarem adultério. Porém, é numa cama doente para morrer. Os que adulteram com ela virá grande tribulação. Eu digo nesta hora, a igreja católica já morreu, é uma defunta. As igrejas protestantes já morreram, são defuntas. Defunta luterana, defunta batista, defunta presbiteriana. Os pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais já morreram. Defunta Assembleia de Deus, defunta quadrangular, defunta Deus de amor, defunta universal, defunta videira, luz para os povos, é tudo defunta. Já morreram. Você não vê que você está no meio da morte? Se quiser ser salvo, venha para a vida. A vida é Yehoshua. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Paulo disse, eu não prego eu mesmo. Eu prego Yehoshua crucificado pelo judaizante, pela religião do judaísmo, ressuscitado dos mortos. Quem tem que ser pregado no mundo, e o mundo deve crer, é Yehoshua. E se com tua boca confessares que Yehoshua é o Senhor dos senhores, né? E crê que Deus, o Pai, Jeová, Romanos 10, versículos 9 e 10, o ressuscitou dos mortos, então você vai ser salvo. Será salvo, mas quem pode crer? Quem crerá, Senhor, na nossa pregação? Quem crerá na sã doutrina, não pagar mais dízimo? Parar de deixar homens, pastores, podres de ricos? Podres de rico, quem crerá nisso? Vamos lá, Apocalipse 8, meia hora de silêncio, 7 anjos com 7 trombetas. Aí diz aqui que apareceu um outro anjo.
Esse outro anjo pegou o turíbulo de ouro. E vai encher de carvão e lançar na terra. Tem gente que diz que esse outro anjo aqui é um oitavo. Eu não vejo isso não, porque não tem 8 trombetas. São 7 anjos e 7 trombetas. Não, ele é um oitavo anjo. Eu não vejo isso. Eu vejo totalmente diferente. Né? Apocalipse 8:6, as 4 primeiras trombetas, granizo e fogo, misturado com sangue. Primeira trombeta, segunda trombeta, uma grande montanha incandescente foi lançada no mar. Terceira trombeta, uma grande estrela cai na terra, né? Nos rios, nas fontes de água. Seu nome é Absinto. Quarta trombeta, o sol, a lua, as estrelas é atingido, tudo aí a terça parte, né? Aí vem a quinta trombeta, né? Essa já se cumpriu? Não. Essa vai vir, né? Uma estrela cai na terra. Veja que Yehoshua diz, eu via Satanás cair do céu como um raio, um relâmpago, né? Veja, vai cair uma estrela na terra. Vai ser dada a ela a chave do poço do abismo. Ainda me vem religiosos dizer que não existe inferno. Olha aí. Será dada a chave do poço do abismo. Saíram gafanhotos. Eles vão atormentar os homens e mulheres por 5 meses, ninguém vai poder morrer. Né? Presta atenção aqui, diz que eles tinham cabelos semelhantes a das mulheres. Então era longo o cabelo. Porque uma mulher não tem cabelo curto. Tinha dentes de leão. Paulo disse, se o homem tiver cabelo longo, desonra. A natureza ensina que é uma desonra. Que um homem com cabelo longo, aí é homossexualidade feminina. E uma mulher de cabelo curto está errado. E aí é homossexualidade masculina. Está aqui no rodapé da minha Bíblia de Jerusalém. Estou citando o que está no rodapé aqui. E a mulher deve ter cabelo longo, a primeira cobertura natural e uma segunda cobertura em público. Na rua, ao ar livre, no centro, deve cobrir a cabeça. É isso que mostra que ela é casada. Isso é mais do que aliança no dedo. Em Israel, há bairros ortodoxos que um homem não mexe com uma mulher com a cabeça coberta, com um véu na cabeça, porque sabe que ela tem dono, tem marido. Né? Eles respeitam isso. Vê, você diz, isso é tradição. Coisíssima nenhuma, isso é mandamento da palavra de Deus. Na quinta trombeta, os homens que cortam o cabelo, deixam o cabelo crescer igual de mulher. As mulheres que têm o cabelo curto e não usam o véu publicamente, deixa a quinta trombeta tocar que você vai pagar caro, mulher, por não usar o véu, por cortar seu cabelo. 5 meses, a morte desaparecerá da terra. Gafanhotos virão do fundo do abismo, com dentes de leões, ferrões de escorpião. Aí as mulheres vão pagar caro. Tinham sobre si um anjo como rei, Abaddon, Apolion. Isso aí vai vir. Sexta trombeta libera 4 anjos presos no rio Eufrates para matar uma terça parte da terra. Também essa parte aqui, Apocalipse 9:16, a sexta trombeta já cumpriu. 200 milhões de cavaleiros de demônios foram soltos contra os judeus no Holocausto. Com o austríaco presidente lá na Alemanha, do partido nazista Adolf Hitler. Aquilo ali não era normal. Aquilo ali era sobre-humano. A maldade de Hitler, Eichmann, isso pegou também os russos, Stalin, Benedito Mussolini, fascismo, nazismo, comunismo. A pergunta é, será que esses 200 milhões de demônios cavaleiros voltaram para o Eufrates depois do Holocausto? Porque a Terra está desequilibrada. A Terra está desequilibrada. Apocalipse 10. Isso aqui está dentro do Apocalipse 3. Do quarto selo e da era da Odisseia. O livrinho aberto. O anjo poderoso. Então tem que estar aqui agora. Tem que vir agora. Emitir um forte grito.
como um leão que ruge. 7 trovões rebumbaram. Guarda o segredo dos 7 trovões. Quando os 7 trovões vier, não haverá mais tempo. Agora o versículo 7 é William Branham. Nos dias da voz do 7º anjo, veja que esse anjo, do Apocalipse 17, ele vem tocar a trombeta, mas é uma voz, é uma mensagem. Foi a mensagem de William Branham. Pelo contrário, nos dias em que se ouvia o 7º anjo, William Branham, quando ele tocar a sua trombeta, então o mistério de Deus estará consumado conforme ele anunciou aos seus servos os profetas. A questão é que Mamana, abrindo o livro, revelou os 7 selos. Quando chegou no 7º, William Branham disse: está fechado, só vai ser aberto próximo da destruição da terra, da segunda vinda. Ele fala: Jesus, meu digo de Yehoshua, é aqui agora que podemos estar. Isso é o que marca esse trovão, os 7 trovões. Será doce na boca e amargo. Será amargo, né? As pessoas não vão receber. As mulheres não querem usar véu, não querem parar de pagar dízimo, não querem o ósculo santo. As mulheres não vão querer lavar os pés em casa dos irmãos dos santos. Não vão querer voltar à doutrina de Paulo, abandonar os templos. Mas o versículo 11 diz: é necessário que continues ainda a profetizar contra os povos, nações, línguas e reis. Eu sei que a doutrina que eu estou pregando é contra povos, nações, línguas e reis. É contra as igrejas. Eu estou ciente disso. O que eu prego não é a favor de igreja nenhuma, de teologia nenhuma. Aí vem o Apocalipse 11. O terceiro templo lá vai ser erguido. Lê Apocalipse 11:1. Vê-se o templo. Mas também com o templo vem as 2 testemunhas. Por isso que eu estou dizendo, vai ser construído. Daniel 12 conta 1.335 dias. Desde o estabelecimento foi colocada ali a abominação da desolação, conta. É isso aí que está faltando. Se foi colocado em 690, se é agora em 2025, se foi 691, é 2026, se foi 692, é 2027. Eu não tenho a data que o sheik árabe, muçulmano, islâmico colocou aquela coisa lá em cima da rocha sagrada, no lugar santo. Mas isso vai acontecer. As 2 testemunhas vêm, castigará a terra, né? Tocará 7 trombetas. A besta já vai estar reinando lá em Israel, sentado no terceiro templo. Os judeus chamando aquilo de Mashiach. Judeus rejeitaram Mashiach e Yehoshua. Ri dos cristãos. E tem razão de rir, porque Jesus é um nome pagão. Mas esse mesmo judaísmo ainda vai receber um anti-Mashiach. E Yehoshua disse: eu vim em nome do meu Pai, YHWH, e o de Ré, Vav Ré, meu nome é Yehoshua. E vocês não receberam. Mas outro virá no seu próprio nome, o anti-Mashiach, uma besta. Esses vocês vão receber. Não só vão receber, como diz Paulo, vão botar ele para sentar-se no terceiro templo. Vocês vão adorar ele. Vocês vão pensar que é o Mashiach, mas é o falso. O verdadeiro morreu na cruz, fez o sacrifício. Com seu sangue comprou a terra. Apocalipse 5. E as almas dos homens. Esse aí vem com outro status. Vai matar Moisés e Elias. Mas na morte de Moisés e Elias, 3 dias e meio, veja que vai ter internet lá. A Bíblia diz que todos os moradores da terra deram presentes uns aos outros, se felicitaram porque mataram os 2 profetas. Mas um terremoto em Jerusalém, em Jerusalém, Apocalipse 11, matará 7.000 habitantes. E os cadáveres de Moisés e Elias subirão aos céus. Eu estou citando Apocalipse. Se você não crê, é problema seu. Mas eu creio. Apocalipse 11, a 7ª trombeta. Aqui não tem arrebatamento. Não tem ressurreição dos mortos. Não tem transladação. Não tem transformação, não abrir e fechar de olhos. Eu expliquei aqui o que é a última trombeta. Tem a pregação. Eu disse que além de 7 anjos,
Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, William Branham. Dentro de uma era tem outros tocadores de trombeta, como Francisco de Assis, Pedro Valdo, Patrício, na Irlanda, tudo dentro da era de Tiatira, embora a quarta trombeta. O quarto ano quem tocou foi Columba em Tiatira, mas houve outros mensageiros lá. Deus pode enviar mensageiros, pregações, trombetas, colocar a trombeta para pregadores tocar o tanto que ele quiser colocar, porque Efésios 4:11 diz que enquanto não houver arrebatamento, ele levantará apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, a fim de aperfeiçoar, levar à perfeição os santos, para que os santos filhos e filhas de Deus saiam das igrejas maléficas, das doutrinas satânicas, dos regulamentos internos, RI, estatutos, dogmas e credos, e volte à palavra. Ora, não foi isso que Francisco de Assis fez? Tocando sua trombeta 60, quando ele morreu, 60 anos depois, dentro da era de Tiatira, que Columba foi nascer. Então a sétima trombeta aqui é para Israel. Para nós é a última trombeta. A última trombeta não é dessa série de 7 trombetas do Apocalipse. Se a trombeta emitir um som confuso. 1 Coríntios 14:8. Quem se preparará para a guerra? Há muitas trombetas para 7 eras, com homens que Deus levanta, mas os judeus só vão ter 7 trombetas.